talentos, toda a graça que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, te louvar. Nós queremos dizer que nós te amamos, que nós somos gratos ao Senhor por toda a benevolência, por todo o benefício que o Senhor faz a nós, porque o Senhor é muito bom. E tudo que o Senhor faz é bom, agradável, justo, santo. Senhor, o Senhor é o dono desse lugar, o Senhor é o dono das nossas vidas. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez em nome de Jesus, para aprender a sua palavra, para entender os seus conceitos, para cumprir a sua vontade. Por isso, Senhor, usa a minha vida como um instrumento nas tuas mãos nessa noite, com liberdade, com o poder do teu Espírito Santo, Pai. Eis-me aqui, para que eu possa ler a sua palavra com entendimento, para que os meus irmãos, Pai, tenham resposta, tenham direção, sejam cuidados e amados por Ti através do conhecimento da Tua palavra, que é a base da nossa fé, Pai. Por isso, Senhor, eu dou liberdade ao Teu Espírito Santo neste lugar, e que o Senhor venha e faça como o Senhor quiser fazer nessa noite. Em nome de Jesus, assim nós oramos a Ti. Amém. Amém? Amém. O Senhor é bom. Queridos, nós vamos continuar a leitura proposta em Atos, capítulo 5, capítulo 4 ou 5. Vamos abrir lá onde a gente parou. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, tá? Nós estamos aqui com a graça de Deus numa proposta, de ler a Bíblia de carreirinha, tá? Eu gostaria de perguntar, todos aqui têm Bíblia de papel, assim, igual essa? Bíblia impressa para riscar? Todos têm a sua Bíblia? Tem alguém que não tem, só acompanha no celular? Não? Todos têm? Tá. Então, eu vou falar, assim, mais uma vez, mais uma orientação para nós. Quando a gente estiver na escola bíblica, é legal trazer a Bíblia de papel, porque aqui você pode ter uma outra experiência com ela, sabe? E pode até comprar um marca-texto e grifar as partes mais importantes que a gente vai destacando durante a aula, tá bom? Não que não sirva o celular. Vocês entenderam, né? É que é uma proposta diferente, é uma experiência diferente, nova com a palavra de Deus nas nossas reuniões de escola, tá bom? Bom, dito isto, vamos à leitura de Atos capítulo 5, verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Aqui na sua Bíblia, se você quiser, você pode grifar a parte que está escrito assim: em acordo com sua mulher. Então, os dois estavam de acordo, marido e mulher, cúmplices daquilo que eles dois resolveram fazer, tá? Então, a palavra está contando que eles venderam uma propriedade que eles tinham, seja bem-vinda, mas eles decidiram reter parte do preço. O que é isso? Eles decidiram esconder parte do valor e o restante entregar para os apóstolos de Jesus lá na igreja primitiva. Seja bem-vindo, tá? No verso 3 diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha essa palavra.
Pode grifar aí, se você tiver uma canetinha, você pode colocar aqui, para que mentisses ao Espírito Santo. Lembra de uma coisa, Ananias, ele estava mentindo para o apóstolo Pedro, lembra? Mas o apóstolo Pedro não falou assim, Ananias, por que você está mentindo para mim? Ele falou assim, por que você deixou Satanás encher o teu coração a ponto de você contar uma mentira para o Espírito Santo de Deus? Onde habita o Espírito Santo? Em nós. Tá? Então aqui a gente já começa a ver a seriedade do que é a relação, o relacionamento dentro do corpo de Cristo. Igreja, corpo de Cristo é coisa séria, é coisa santa, é coisa sagrada para o Senhor, tá? Aí ele fala assim para o Ananias, olha, conservando a propriedade, né? Porventura não seria teu? E vendido não estaria no teu poder? Ou seja, o terreno é teu, o dinheiro é teu, você faz o que quer com o seu dinheiro, né? Não há uma obrigação, mas você vem e conta uma mentira para mim, né? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. O que é expirou? Quando a pessoa expira, significa que a respiração sai dela. Então, inspira, expira, expirou, saiu o fôlego de vida, ele morreu, né? Na hora. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha acontecido. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste por quanto? Vendestes por tanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Lembra que ela estava em acordo com o seu marido? Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou, ou seja, morreu. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Só até aqui. Amém? Vocês entenderam o que aconteceu aqui logo na igreja primitiva? Sejam bem-vindos. Viu? Atos capítulo 5. Acabei de fazer a leitura, tá? Bom, abra comigo Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, verso 22. E também Romanos 1, 32. Aqui, em 1 Timóteo, capítulo 5, 22, ele está falando, Paulo está falando com Timóteo, que é um jovem pastor. E ele está orientando Timóteo no serviço dentro do corpo de Cristo, certo? Lembra que eu falei? As relações dentro da igreja são sagradas, né? E ele fala assim para Timóteo, olha, a ninguém imponhas as mãos precipitadamente.
Não te torne cúmplice do pecado dos outros. Então, isso já vai de encontro com o que aconteceu com a Safira e com Ananias. Mesmo sendo marido e mulher, nós temos que entender que a nossa salvação ela é individual. O nosso relacionamento com Cristo, ele é único, ele é particular. E nós não podemos ser cúmplices do pecado do outro. Isso já precisa ser estabelecido. Por quê? Porque nós somos livres para decidir a quem nós servimos. Quem é o pai da mentira? Quem sabe? É o diabo. Isso está escrito em João capítulo 8, 44, né? Então, em hipótese alguma, a relação dentro da igreja pode ser baseada em mentira. Ela tem que ser transparente, mesmo que seja difícil falar a verdade. Mas a verdade sempre vai ser o melhor caminho. Lá em Romanos 1, 32, também fala sobre essa questão de não se tornar cúmplice dos pecados dos outros. Então diz aqui, olha. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as praticam, mas também aprovam os que assim procedem. Então, não adianta a gente também a gente se santificar, a gente não praticar o pecado, mas ficar aprovando aqueles que praticam. Sabe? Não que a gente precisa sempre dar o contra ou ser aquele chato. Se bem que vou dizer uma coisa, quando você se converte, você não vai agradar a todos. Então, falando ou não falando, você vai ser o crente chato. Acostume-se com isso, tá? Mas tenha sabedoria de Deus para falar as coisas. A gente não está falando que a gente tem que falar tudo. A gente está falando que a gente não deve aprovar o pecado do outro, porque isso gera morte. Não é verdade? Então, tenha uma postura particular sua com a fé em Jesus. Outra coisa importante da gente refletir aqui. Romanos capítulo 13, verso 1 a 7, diz assim, vou fazer a leitura. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, o que isso significa? Significa que, gostando a gente ou não, lideranças existem e foram colocados por Deus naquele cargo. Então, nós precisamos respeitar as lideranças, entender que são ministros de Deus. Foi Deus que colocou as lideranças ali para o serviço, né? Aí ele fala aqui, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, é muito grave quando a gente lê o apóstolo Pedro falando assim, por que você mentiu ao Espírito Santo? Quando aquela mulher e aquele homem mentiram para um homem carnal. Mas naquele momento, naquele contexto, naquela época, Pedro foi colocado por Deus como líder da igreja, como pastor da igreja. E como pastor da igreja, ele era um homem de Deus, ele tinha o Espírito Santo dentro, né? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e levarás o louvor dela. Visto que a autoridade é o quê? É um ministro de Deus para o teu bem. Em outras palavras, você não quer ser corrigido? Você não quer que uma autoridade chame a sua atenção? Você não quer passar vergonha em público? Então faz o que é certo.
tem uma postura que você não vai ser corrigido, você vai ser elogiado pelas autoridades, né? Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é um ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, autoridades aqui também são estabelecidas para colocar ordem, né? Se Deus levanta um ministro, o que ele está levantando? Alguém que vai trabalhar para o reino em nome dele. Se esse ministro não quer cumprir o seu papel, porque não quer desagradar um, não quer desagradar outro, ele não está cumprindo o seu papel diante de Deus. Então, aqui está falando que a autoridade, ela traz a espada. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também nós pagamos tributos, pagamos impostos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, a palavra de Deus diz que dentro da igreja nós precisamos ter relacionamentos transparentes, ordenados e da forma como Deus estipulou para nós. Em cada local existe uma ordem de serviço. Amém? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Então, veja bem, foi Pedro que matou Ananias? Não, porque quem dá a vida e quem tira a vida é o Senhor. Pedro ali era apenas um ministro de Deus. Ele não podia simplesmente falar assim, ai, quer saber? João, estou nervoso. Estou sabendo que ele mentiu, o que eu faço agora? Ai, meu Deus, não sei o que eu faço. E agora? Eu vou prejudicar o Ananias, não vou falar nada, vou fingir que eu não vi. Vou ficar quieto. Fica quieto, Pedro, não fala nada, deixa ele. Nossa, ele tem filhos com a Safira, né? Vai envergonhar as crianças. Deixa quieto. Não, Deus não deixou quieto. Deus fez justiça naquela ação, logo no começo da igreja. Para quê? Para mostrar que a coisa é séria, que não é brincadeira. Principalmente quando se trata de dinheiro. É como se Deus falasse assim, o que adiantou você ter vendido o seu terreno e ter entregue para mim parte dele? Eu não preciso do seu dinheiro. Eu preciso da sua honestidade, do seu coração, da sua transparência. É isso que Deus falou. Agora acabou. Agora não tem mais nada. E todo mundo ali ficou temendo. E o último ponto nessa leitura que me chamou muito a atenção foi: boa noite, seja bem-vindo. Se o Ananias e a Safira tivessem filhos, o que não conta aqui nessa história, nós iríamos poder dizer o quanto nossa posição, o fato da gente ser cúmplice do pecado do outro, né? O fato da gente desprezar os mandamentos de Deus, refletem diretamente na vida abundante dos nossos filhos. As nossas decisões de hoje impactarão o futuro dos nossos filhos, porque essas crianças ficaram órfãs num dia só, né? E aí eu lembro da palavra que está lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, que diz: vamos abrir aqui, ó, Deuteronômio 30, 19.
Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, a nossa escolha de hoje impacta o futuro dos nossos filhos lá na frente. Tá? Deu para entender, pessoal? Agora, nós vamos mergulhar um pouco nesse tema, que é o quê? Vida próspera. Para a gente ter uma vida próspera, nós precisamos estabelecer e viver por princípios. Porque é Deus quem nos dá a vida, é Ele quem nos tira a vida, tudo é por Ele, tudo é para Ele, ok? E Ele estabeleceu princípios que são bases para o nosso viver, né? Então, quando a gente compreende esses princípios, fica mais fácil não ser cúmplice do erro do outro. Combinado? Pode passar. Bom, primeira coisa que a gente vai entender antes de chegar lá, desculpa, é que eu vou ter, dá para ficar assim? Tá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de prosperidade à luz da Bíblia. O que é ser próspero à luz da Bíblia, tá? Então, aqui eu coloquei só alguns pontos para a gente não esquecer. Mas prosperar é avançar, é ser liberado espiritualmente para viver na direção da vontade de Deus. Isso é prosperar, tá? É quando a gente consegue ser liberado espiritualmente para estar no centro da vontade de Deus, dentro do propósito ao qual nós fomos chamados, tá? Ou seja, o que é temporal e material deve servir aos propósitos eternos. E isso muitas vezes implicará em perdas materiais e também em tempos de tribulação. Como assim? Por exemplo, a Bíblia diz que José do Egito, tudo que ele fazia prosperava. Mas ele era uma pessoa que estava no cativeiro, ele era escravo e ele estava preso. Então, vocês estão entendendo que, biblicamente, prosperar nem sempre é estar livre de lutas e tribulações? Porque prosperar não é ser rico, gente. Prosperar é estar onde Deus quer que a gente esteja. E naqueles dias, Deus queria que José estivesse na terra do Egito, porque ele tinha um plano maior para ele naquele lugar. Vocês estão entendendo? Outra situação mais ligada aos nossos dias. Um negócio que aparece. Um negócio, um serviço bacana para você fechar, mas tem ali uma coisa errada que você tem que fazer, sabe? Ou você tem que contar uma mentirinha, ou você tem que dar um jeitinho de alguma coisa que não é muito certo, mas você vai ganhar um dinheirão com isso. Você vai prosperar se você assinar esse contrato? Não. Você vai ganhar dinheiro, mas você não vai prosperar, porque você não vai estar no centro da vontade de Deus. Entendeu? E se você não assinar o contrato, você pode ficar sem o dinheiro e ter uma perda, mas você vai ser próspero. Vocês estão entendendo o conceito bíblico de prosperidade? Então, quando a gente for ver os princípios bíblicos sobre primícias, dízimos e ofertas, a gente já entendeu que não é uma troca. Não tem como viver princípios e exigir algo do Senhor. Porque nem sempre o nosso prosperar vai significar ausência de dores para nós. Nós temos que entender que, biblicamente, Deus ele se importa com vidas
e não com coisas. Amém? Ah, pode passar. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso que eu acabei de dizer. Como filhos de Deus, nós temos direito a uma vida emocional equilibrada, a ter saúde no corpo, a vermos as nossas necessidades plenamente supridas, não é? Nada vai nos faltar. Nós temos direito a sermos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos, como José lá no Egito, né? Tudo que ele colocava a mão prosperava, dava certo. Nós temos direito a levantar famílias abençoadas na terra e a nos tornarmos também pessoas respeitáveis e dignas no meio onde a gente vive. Mas se a gente passar por momentos onde isso não acontece, então a gente vai entender que é uma exceção à regra. Ok? A regra é a plenitude da bênção de Deus. Porque a palavra de Deus diz, se você guardar os meus mandamentos, as bênçãos te alcançarão. Essa é a regra. As bênçãos, elas correm atrás da gente. Já pensou? Mas, se por acaso você estiver vivendo um momento onde isso não está sendo uma realidade, então nós precisamos analisar o que é que está acontecendo, fazer uma análise de onde está o problema para que a prosperidade e a plenitude da bênção não esteja em nossas vidas. O que nós vamos analisar? Pode passar, Otávio. Essencialmente, essas lutas, elas têm 3 origens, tá? Basicamente, tá? Podem ter outras origens, mas vamos refletir nessas 3. Ou nós estamos sendo atacados pelo diabo com batalha espiritual. Você e eu temos um inimigo. O adversário se chama diabo e ele anda ao nosso derredor como um leão, rugindo, buscando alguém a quem ele possa tragar. Esse é o nosso adversário, tá? Nessa situação, quando é o diabo que vai nos atacar, é necessário resistir a ele, para que ele fuja. Isso está escrito em Tiago 4, verso 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistência? O que é fazer resistência? Vem para cima de mim, Rafa. Vem para cima, vamos ver se você consegue. Vem para cima, Vem. Vem devagar, tá, meu? Vem pra cima. Eu resisto. Você tá entendendo? Eu acho que não, nós tampamos tudo o vídeo ali. Eu resisto. Aqui não, diabo. Entendeu? Resistência é o que? É força. É força. Tá? É guerra, é luta. Aí vem o diabo, entra, diabo, senta aqui, não pode, fica à vontade, gente. Não. É o inimigo, luta, declara a palavra, manda embora em nome de Jesus. Por quê? Porque ele vem para trazer uma destruição. E ele precisa de uma legalidade, de uma brechinha para agir. Então ele vem com força para conseguir essa legalidade. O que é isso? É a tentação. Ele vem com aquele prato que você quer, aquele negócio que brilha, só que eu vou ganhar uma fortuna com isso, sabe? Mas, o que você tem que fazer? Resistir. Não. Nesses termos eu não quero ir. Porque se você pegar, ele entra com tudo e acaba com a sua vida, tá? Então, existem situações de luta que nós estamos enfrentando que é uma situação de tentação. Nós estamos sendo tentados. Mas o pecado ainda não se realizou. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que está sendo tentada, ela não está plenamente na bênção, ela está em batalha espiritual.
ela precisa jejuar, ela precisa vencer a carne, ela precisa ter equilíbrio, autocontrole, vigiar o que fala, vigiar o que pensa, porque numa ação carnal ela pode pôr tudo a perder. E o diabo entra, tá? Então é um tipo de luta, ok? Outro tipo de luta é quando nós estamos sendo provados por Deus. Porque lá em Tiago 1, verso 12 em diante, está claramente escrito que Deus não tenta ninguém. E ele também não pode ser tentado pelo mal. Então, a palavra tentação não encaixa com Deus. Mas a palavra provação, sim. Porque Deus prova e sonda os nossos corações. Ele permite e promove dificuldades em nossa vida para moldar o nosso caráter e a nossa fé. O próprio Jesus passou por isso como homem aqui na terra. Está escrito em Hebreus 5:8. Lá está escrito que Jesus, o Filho de Deus, se você quiser abrir, abra, Hebreus 5:8. Ele aprendeu a obediência em todas as coisas que ele foi tentado. Então, foi permitido que ele fosse provado. Deus permitiu que ele escolhesse o que ele tinha que fazer, se ele cumpriria a missão, né, de Messias ou não. O que está escrito, pastor, na sua tradução? Isso. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. E aí eu pergunto para você, Jesus não estava no centro da vontade de Deus quando ele estava aqui na terra? Ele não estava prosperando naquilo ao qual ele nasceu para viver? Estava. Mas ele padeceu dores, porque o próprio Deus permitiu e foi provando ele. Então, às vezes, nós estamos padecendo dores e lutas porque o Senhor está provando o nosso caráter. Ele está assim, eu quero ver quem é Alice comigo. Eu quero ver quem é o Joab comigo. Eu quero ver quem é a pastora Vanessa comigo na hora da dificuldade ou na hora de ter que cortar a espada como ministra do Senhor dessa casa, não é? É difícil, gente. Às vezes a gente prefere não agir, não é? Mas nós estamos em posição de agir. Tem tudo isso, né? E o Senhor vai nos provando. E aí, outro ponto que eu coloquei, existe ainda a possibilidade de estarmos sendo disciplinados pelo Pai, ó. Vara a nossa perna. Porque lá em Hebreus capítulo 12, de 6 a 7, está escrito que o Pai é aquele que disciplina e corrige a todo filho a quem recebe. Então, muitas lutas que enfrentamos são apenas consequências dos nossos próprios erros. Ao contrário de nós, que passamos a mão na cabeça das nossas crianças, o Pai do céu não faz isso. Ele não faz isso, tá? Pode chorar, espernear, esvelar. Ele vai disciplinar a gente. Sementes ruins que plantamos, ou brechas, pecados, legalidades que damos para o inimigo, vai trazer uma correção sobre a nossa vida. Entenderam? Eu acho que agora sim a gente pode entrar na base dos princípios, né? Com essa introdução sobre o que é prosperidade, né? O que pode estar atrapalhando a nossa prosperidade, as bênçãos de chegar a nós. É o diabo? Lute. É Deus? Prove a ele o seu amor. É a disciplina? Acerte os caminhos, não erre mais. Aceite a correção do Pai, abaixe a cabeça e continue. É isso, tá? Vamos falar então de primícias. Passa aí, Otávio, fazendo um favor.
Aí, para a gente ser um pouco mais dinâmico, né, até com relação ao horário, gente, eu orei, ó, vamos, eu vou pedir para cada um abrir um texto aí para a gente, ó, eu quero trazer bastante texto bíblico. Então, vamos lá. Pastor Marcos, Provérbios 3:9, Lu, Romanos 11:16, Rafa, Gênesis 4:4, Léo, Êxodo 13:2, Fole, Neemias 3:13. Thaisa, Levíticos 23, 10, versículo 10. Quem mais trouxe a Bíblia? Vamos lá. Fran, não? Aline? Aline, 3:9. Aline, Ezequiel 44, por favor. Tá. Joabe, está com a Bíblia? 1 Coríntios 9. Gente, nós vamos fazer bem dinâmico, tá? Então vamos lá. Primícias. O que é primícia? Primeiro texto, Pastor Marcos, por favor. Ô, Léo, você não podia preparar um microfone para a gente? Senão não vai sair ali. Honra o Senhor com os seus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. E o que vai acontecer, pastor? Estes se encherão. Continua aí. Hã? Lê novamente, por favor. Só até aí. Entenderam? Honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todo o teu ganho, de toda a tua renda. Então, o que são primícias? É honrar ao Senhor, separando para Ele a primeira parte de toda a nossa renda. Tá? Na lei do Antigo Testamento, era um tributo obrigatório entregue no templo para abençoar os sacerdotes que ministravam no templo. Então, esse tributo, esse imposto que era pago na Antiga Aliança, ele era para abençoar a vida do sacerdote, não para trazer mantimento no templo. Não era para suprir as necessidades da igreja. Vocês entenderam isso? Por quê? Vamos entender o porquê disso. Vamos ler. Levíticos, vamos para ler. Levíticos 23, 10 e 11. Thaisa, microfone. Tá, então, para que você seja aceito, você tem que abençoar a vida do sacerdote com a primícia, com a primeira parte da sua renda. Isso é lei, isso era obrigatório, tá? Verso 20, Thaisa, desse texto aí. Então, os sacerdotes Tá. Então, essa aqui na lei está falando, tem mais, eu não vou conseguir trazer todos os textos da antiga aliança, porque também eu quero trazer o entendimento para nós, tá? Mas essa oferta, à luz da lei de Deus, era para abençoar os sacerdotes que
trabalhavam no templo, porque eles, de todas as tribos de Israel, eles não tiveram herança na terra. Os levitas foram a tribo, os filhos de Levi, que não tiveram parte na terra para lavrar e tirar da terra o seu sustento. Eles foram separados para oficiarem no templo, o serviço religioso. E as outras 11 tribos ficaram encarregadas de sustentá-los, ok? Então, por isso havia essa obrigatoriedade ali com relação à oferta de primícias. Ezequiel 44. Quem que abriu? Aline, lê para nós, do 28 ao 30, por favor. De novo, a promessa sempre associada. Honra a quem honra, para que haja bênção, para que abra o céu sobre as suas casas, né? Números 3:13. Quem que abriu? Eu pedi? Números 3:13. Pedi para alguém? Não? Não, números. Pode ler Êxodo 13:2. Quem quer? Você? Tá. Deixa eu... Êxodo 13:2. Certifica todo o primogênito, e a toda a margem dos filhos de homens e animais. Até o primeiro filho que abre a madre é do Senhor. Precisa ser santificado, precisa ser devolvido ao Senhor. É dele. Não? Isso é honrar a Deus. Ana orou muitos anos para ficar grávida, mas ela só alcançou a gravidez quando ela falou: se você me der um filho, eu vou te devolver ele. E aí ela ficou grávida. Olha a chave, tá? A chave que abre a porta da bênção tem um nome, ela chama honra e gratidão. Por que abençoar o sacerdote, né? Por que honrar a vida do sacerdote? Isso é uma demonstração de um coração agradecido. Alguém que reconhece o serviço, a fadiga, né? Daquele que trabalha para o Senhor. Gênesis 4:4. Por que o Senhor aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? Porque ele trouxe primícia, as primeiras partes, o que é o melhor, não o resto. Ele não deu o resto para Deus. E nós somos chamados a abençoar com o melhor, não com o que sobra, tá? O que mais? Outro texto que eu pedi, Romanos 11:16, não foi? Romanos 11:16. Também amassa o erro. Se analisa também os humanos são. Então, se você santifica o primeiro, o resto também fica santificado. Tá? É um princípio que Deus estabeleceu na sua palavra. Números 3:13. Vamos ver se está certo.
Amém. Pode segurar que a gente já vai. Vocês conseguiram compreender o princípio da primícia, gente? Não é só dinheiro, é até filho, é até cria de animal que a gente tem, tudo, tá? Então, eu coloquei aqui, como nós podemos praticar esse princípio hoje, né? Nós podemos fazer assim, dentro da nossa realidade. Considere um mês de trabalho igual a 30 dias. Consagre o ganho do primeiro dia entregando à família pastoral da igreja onde somos cuidados com a intenção de abençoar. Nada é obrigatório, tudo é proposto. Deus não muda, ele estabeleceu esse princípio na antiga aliança e ele não mudou. Então, aquele que dispõe no coração a praticar esse princípio hoje, né, nesse contexto de igreja, será que não vai colher as mesmas bênçãos que estão grafadas na Bíblia? O que vocês acham? Vai destravar ou não vai? Vai. Vocês estão entendendo? Tá? Então, aqui me chama a atenção duas coisas. Já falei sobre a honra, aqueles que cuidam de nós, aqueles que oram por nós, né? Aqueles que voluntariamente investem no nosso crescimento espiritual. Seja ensinando, jejuando, orando, trabalhando, limpando, fazendo tudo que tem que ser feito para que a obra avance, tá? E a outra coisa que me chama a atenção é, você precisa ter um lugar. Você precisa fixar. Você precisa ter alguém sobre a sua vida. Porque como é justo você entregar primícia em outro lugar que não seja a família pastoral que abençoa a sua vida? Então a pessoa cuida de você, te dá uma dor de barriga 3 horas da manhã, o pastor está lá na sua casa. Mas aí você vai visitar outra igreja, porque você não para de visitar a igreja, e aí você vai lá e põe primícia, porque alguém pregou bonito sobre primícia, tocou o chofar, você ficou tocadinho, foi lá, primiciou na vida do sacerdote. Ou porque você quer uma impartição da unção daquele sacerdote. É a intenção certa do seu coração isso? Não, porque primícia fala de honra. E honra é mesa, é onde a gente come. Então, se a gente não tem um lugar onde a gente mora, da onde a gente vai sair, né, debaixo de cobertura espiritual, debaixo de oração, realmente não dá para primiciar ninguém. Certo? Então, o princípio da primícia é honrar. Para aqueles que discordam, nós vamos ler 1 Coríntios 9. Sempre tem aquele, eu não acho. Nós somos livres, né? A gente pode não achar. Mas vamos ler aqui o que diz 1 Coríntios 9, 6 a 15. Diz assim, é apóstolo Paulo, igreja primitiva, tempo de hoje, nova aliança. Verso 6. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Ai, Joab, calma que essa hora vai chegar. Fica aí. Calma. Vamos andando. Será que, olha o que Paulo perguntou. Será que só eu e o Barnabé não podemos deixar de trabalhar? Boa essa pergunta, né? Então o pastor Marcos aqui, presente, vamos usar o seu exemplo, pastor. Então o pastor Marcos trabalha, ele no turno dele, aí ele chega, nem janta, vem fazer o culto,
Vai aí na porta do culto, ora pelas ovelhas, também não vai dançar, coitado. Aí chega em casa, come, né? Aleluia, comi, vou dormir agora, descansar o sono do justo. Aí 3 horas da manhã o Espírito Santo acorda ele para orar por mim, estou fazendo besteira por aí, entendeu? Aí ele acorda, por quê? Porque ele é um ministro da casa do Senhor. Aí ele ora, achou que ia ser 15 minutos, mas a ovelhinha é triste, então foi 1h30 de oração. Já perde amanhã cedo, 5h30, vamos, pastor Marcos, trabalho de novo. Chega em casa, o irmão ligou, endemoniado, corre lá na casa do homem, a pastora já está na porta, vamos. Quantas vezes não acontece isso? Mas ele não pode deixar de trabalhar. Eu acho injusto isso, eu acho que ele tem que trabalhar igual todos nós. Amém? Vamos voltar aqui. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do seu leite? Então você cuida das ovelhinhas, mas você não pode beber o leite delas. Você planta, você cuida de uma plantação e na hora de pegar o fruto, você não pode, porque a planta mudou de igreja. Foi louvar lá na outra igreja. Olha que legal. Você precisa da pessoa aqui, mas a planta mudou miraculosamente, né? Porventura, falo isso como homem ou diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. O que está falando? Não fecha a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Ele precisa comer, ele precisa se alimentar enquanto trabalha, né? Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos coisas materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Né? Então, às vezes a ovelha da igreja, ela faz churrasco com a família, mas não é capaz de fazer uma oferta para o pastor. Não é capaz de fazer um jantar na casa para abençoar o pastor. Mas para aquela família de mídia, de beberrão, paga, porque vai ficar chato pedir a sacolinha, né? Enfim, olha o conceito. Você está entendendo o que é primícia, gente? Tá fácil. Não sabeis vós. Aí Paulo era orgulhoso, viu, gente? Olha o que ele escreve aqui. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. O que ele está falando? Claro, não está dando não, viu? Porque se for para dar, para falar que eu quero seu dinheiro, guarda para você. Prefiro fazer de graça. É isso que ele escreveu aqui. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve o altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que vocês assim façam comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Paulo era orgulhoso, gente. Mas é porque ele foi muito humilhado, né? Ele foi muito humilhado. E a verdade é bem isso. Se for para humilhar e para julgar, é melhor que não se dê nada. O princípio é para honrar, é para abençoar. Amém? E o outro texto que eu separei foi... qual que foi, Luiz? 1 Timóteo 5,
Joab agora. Cadê o microfone? Fala no microfone, rapaz. Hã? Você foi livrado de passar essa leitura, tá vendo? Ó, 1 Timóteo 5, 17 e 18. O que está escrito aí? Faz a leitura para nós. Porque não é da água e da vida e do seu sangue. Não seja senão com as duas Cristo. Só até aí, não é? Então, de novo, Paulo orientando Timóteo que o pastor, o presbítero, é digno do seu salário. Sim, não é errado pastores receberem salários, ok? E está falando que não é para aceitar acusação contra liderança sem prova. Porque língua feminina tem em todo lugar. Combinado? Então precisa ter prova, precisa ter testemunho, não é assim? Tá? Sobre primícias, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Uma outra forma de primiciar, por exemplo, se você é diarista, você ganha por dia, não tem um salário. Aquele primeiro dia do mês do seu ganho, aquele valor, tirando os custos, né? Se você comeu uma marmita, se você foi o seu transporte, aquele lucro que você teve no primeiro dia é a sua primícia. Você pode entregar nas mãos do seu pastor para abençoar. Isso é princípio. Não estamos falando de quantia, tá, gente? Estamos falando de princípio, de atitude, tá? Isso é bênção. Isso destrava bênção. Dízimos agora. Pode passar. O que são os dízimos? Vamos para Gênesis 14, 20. Léo, abre aí. Gênesis 14, 20. A gente vai ver o conceito antes da lei, tá? Vamos para Números, Poli. 18. Thaísa, Deuteronômio 14. A própria palavra dízimo já fala o que é, gente. Dízimo é a 10ª parte, tá? O que está escrito em Gênesis 14, 20? Bendito seja Deus Altíssimo, que pegou os teus inimigos das tuas mãos e deu o dízimo. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote naquela época, tá? Então, a gente está falando de Abraão, a gente está falando antes da lei de Moisés, já havia o princípio do dízimo. E ainda no capítulo 28, verso 22, pode ler desse mesmo texto, você, Léo? 28, 22, vai falar que Jacó também fez isso, tá? E essa pedra que tem no posto procura cercado de luz. E tudo quanto lhe der, certamente chegará. Tá? E essa pedra que tem no posto procura cercado de luz. E tudo quanto lhe der, certamente chegará. Pronto, te darei a 10ª parte. Ele está falando para Deus. Entrega de 10ª parte para o Senhor. Poli, Números 18, 20 a 26. O Senhor
Quer dizer, o dízimo dos dízimos. Então, por que Deus estabeleceu isso? Porque os sacerdotes, eles viviam no templo. E o templo tem custo, manutenção. Precisava de alimento ali, precisava de suprimento ali, tá? Então, tudo que chegava dos dízimos era para mantimento do templo, do serviço religioso. E eles deveriam separar o dízimo do dízimo e entregar também. Qual é a ideia de Deus quando ele estabeleceu esse tipo de imposto? Um precisa do outro, um depende do outro. Os levitas dependiam das 12 tribos e as 12 tribos dependiam dos levitas. Vocês entenderam? Nós, como corpo de Cristo, nós não podemos agir sozinhos, sem um pastor, sem um templo, sem uma igreja. E o pastor, a família pastoral também não pode abrir uma igreja e ficar vindo aqui sozinho, pregar, passar as cadeiras. Um depende do outro. Então, quando eu entrego dízimos na casa de Deus hoje, eu estou sustentando essa obra. E aí, quando eu vou evangelizar minha família lá, eu tenho um lugar para trazer ela. Um lugar para ela sentar, um lugar para ela ser amada, acolhida, amparada, um lugar para as crianças estudar. Vocês estão entendendo o princípio, gente? Por isso, é uma relação, é uma família. Envolve dinheiro, sim, envolve dinheiro, tá? Deuteronômio 14, quem abriu? Thaísa, lê para nós, 28 e 29. Então, percebam que é para mantimento. Aonde o órfão vem buscar socorro? No templo. Aonde a viúva vem buscar socorro? No templo. O pobre? No templo. E tem que ter socorro no templo, não tem? Então, é para isso que servem os dízimos, tá? Agora, a gente vai para ofertas voluntárias. Pode passar, Otávio? É o último tópico, tá, gente? Ofertas voluntárias, eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 8, verso 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Ofertas voluntárias são quantias que são consagradas ao Senhor de forma voluntária no templo para investir em ações locais, como obra missionária, uma oferta de gratidão, socorro na vida de algum irmão, ou alguma demanda que se levanta no local da igreja. É algo a mais, como está escrito nesse texto, na medida das suas posses, tá? E fala que essa igreja aqui, eles pediam com muitos rogos para que fosse aceita as ofertas deles, porque eles queriam participar da assistência aos santos. Eles queriam ajudar as pessoas. Então, as pessoas tinham necessidade. Oferta é quando você compra algo para abençoar o seu irmão, você sabe que está precisando de alguma coisa na igreja, sabe? Mas ele não vai contar porque
só você sabe daquela luta. Então, além da sua primícia, além do seu dízimo, você vai ofertar na vida do seu irmão, se você puder. Isso é oferta voluntária. Vocês entenderam? Verso 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Quem dá ofertas voluntárias ama, né? Quer abençoar. E o 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Vocês estão entendendo o que Deus faz? Deus, ele não pede para você dar o que você não tem. Ele pede para você dar o que você tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas aquilo que tem, pode. Está até escrito aqui, porque não é para que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta e assim seja igual. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Isso é a base da oferta voluntária. Vocês compreenderam o princípio disso, gente? Amém? Outro texto, o próximo capítulo 9 diz aqui, verso 6 e 7, olha. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, a gente aprendendo esses princípios, a gente não tem que dar ou contribuir porque tem que fazer, né? Foi falado, foi explicado, agora tem que dar. Não é por necessidade, nem por obrigação, mas é com alegria, com entendimento. Amém? Todos estão entendendo isso? Tá? Pode passar, Otávio. Mas cadê o assistente? Vamos refletir um pouco nesses 3 pontos finais que eu coloquei aqui, gente. Olha, o que torna a nossa entrega aceita diante de Deus e diante dos homens? Por que diante dos homens? Porque até quem vai receber também tem a escolha de falar não quero. Vocês estão entendendo, né? Primeiro, santifique a sua renda. Escolha um trabalho legalizado, honesto, íntegro. Pague tributos, ande conforme a lei. Né? A igreja não aceita dinheiro sujo. Dinheiro sujo é sujo. Não traz dinheiro sujo no altar. Amém? Renuncie à ganância. O que é isso? Viva o contentamento naquilo que Deus te dá. Seja grato e satisfeito com o que está em seu poder para administrar. A prosperidade é diferente da riqueza, gente. Para alguns, Deus tem riqueza. É dom, é presente. Para outros, não. Mas a prosperidade é para todos. Então, seja contente, viva de acordo com o que você tem na sua mão para você administrar. Tá? Seja diligente e responsável. Ó, nessa parte de renunciar à ganância, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aquele que vive atrás do dinheiro, ele se atormenta com problemas depois, né? O que é ser diligente e responsável com a sua fonte de renda? A maldição, ela está sempre associada à quebra da lei. E Deus, ele instituiu uma lei, que é a lei do sábado, a lei do descanso. Ele disse, eu fiz o mundo em 6 dias. No 7º dia eu descansei. Deus não se cansa, ele não precisava descansar. Mas ele fez isso como um princípio.
princípio para ensinar a nossa carne. A nossa carne é fraca. Nós precisamos de descanso. Então, nós precisamos aprender a trabalhar sem negligenciar o nosso dia de descanso. Porque senão, a gente vai ficar trabalhando de sol a sol, debaixo de fadiga, e isso não vai ser bênção dentro da nossa casa, né? O nosso trabalho é um serviço prestado, em primeiro lugar, a Deus, para abençoar as nossas vidas, a nossa família e abençoar o reino. Se você trabalha debaixo de fadiga e canseira, você não abençoa a sua casa. Você está entregando o resto para a sua casa. Já está só o pó, não é verdade? Então, isso tudo precisa ser reavaliado, precisa ser pensado. E a lei de Deus, ela vem para nos proteger, para guardar a nossa vida e nos dar uma qualidade de vida. Tudo bem? É isso. Agora, eu acho que... Passa, Otávio, acho que acabou a nossa aulinha. Isso. A referência dessa aula é a Bíblia Sagrada, não dá para ler ela inteira, mas está em toda a Bíblia essas coisas que a gente aprendeu aqui hoje. Amém? Eu gostaria que vocês agora fizessem perguntas. Léo, se você quiser encerrar a aula, boa noite.